Arquitetura e Design. Oferecimento Ideli Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais. Oi, gente, tudo bem com vocês? O Arquitetura e Design desta quarta-feira está começando. Eu estou aqui, bem relaxada, deitada neste local maravilhoso, porque quarta-feira é dia de Arquitetando Memórias e é uma quarta-feira super especial que a gente adora falar de viagens, né, Jaque? Com certeza. Boa tarde. E essa quarta-feira vai ser mais do que especial, porque nós estamos aqui com aquele casal que viaja pra caramba. Que tudo que é coisas diferenciadas e exóticas com muita liberdade é com eles mesmo. Então, tudo bem com vocês? Sérgio, tudo bom? Sejam bem-vindos novamente ao nosso programa. Sejam bem-vindos. Na casa de vocês. E agora, hoje, então, vamos falar de um assunto que vocês amam, que é viajar. Mais de 70 países, assim, nos passaportes. Como que é essa experiência e como é que vocês fazem essa escolha na hora de qual local vocês decidam conhecer? A quantidade, a gente tem aquela regra básica, a gente chega uma hora tu para de contar, assim, porque tu não quer número, né? Tu quer qualidade. Então, depois de 70 eu parei de contar, mas a gente mais de 70 com certeza. E tal. E a nossa escolha é sempre por alguma aventura que possa acrescentar uma vivência, né? Eu gosto muito da palavra vivência, assim. Para nossas viagens não existe essa coisa do roteiro, de eu estabelecer um plano e executar o plano, né? E isso sempre me soou muito tema de casa e tal, né? Tema de casa e muitas vezes assim, puxa, como é que tu consegue conhecer um lugar por 2 dias, né, Cindy? É impossível, tu não acha? Não, com certeza. Precisa de mais dias para a gente poder conhecer os costumes, né? E tudo mais, a culinária, né? Isso. Não dá para fazer em 2 dias, impossível, né? E aí, quais são as premissas, assim, esse é um local que eu quero ir? Pô, essa pergunta é super importante para a Né? gente. Né? Sim, porque de alguma forma a gente foi estabelecendo alguns nortes. Por exemplo, a gente gosta de culinária, a gente gosta de liberdade, a gente gosta de coisas lentas. Então, a viagem não é para ser uma coisa com... Eu não tenho plano quando eu faço viagem e eu não gosto muito de ter a data do final lá, entendeu? Eu gosto de começar. A única coisa que a gente tem como garantia é os 3 primeiros dias eu reservo um hotel. Por exemplo, a gente foi para a África, aí, 3 dias na África, o primeiro hotel eu reservo para me familiarizar, para me entender como é que funciona e tal. E depois eu não tenho nada. Agora a gente foi a última viagem que virou o livro, até foi a que a gente foi para o Polo Norte. Então a gente reservou 4 dias em Helsinki, a gente escolheu o caminho pela Finlândia, 4 dias em Helsinki, e depois nós não tínhamos ideia nenhuma de como é que ia acontecer, nem como é que a gente ia se vestir em temperaturas negativas, que era uma coisa que a gente nunca tinha vivenciado, né? Não, isso deve ser muito desafiador, né? Não ter roteiros, não ter essas meio que obrigações para seguir, né? Sim. Porque não é assim. Eu surfo com naturalidade nisso aí, entendeu? Mas é assim, às vezes eu acordo de manhã e digo, puxa, né, com que roupa que eu vou hoje, né? Tá menos 13, eu não faço ideia. Então a gente vai tanto que assim, essa viagem, eu gosto muito do acaso, entendeu? Deixa acontecer, porque alguma coisa, de alguma forma, vai se desenhar. É um outro tipo de pensamento, né? Do que tu simplesmente ir com uma viagem organizada, com um guia te explicando, né? Tu é que vai descobrindo as coisas. Claro que tu te imune de referências, mas na verdade tu descobre o que é totalmente diferente. Não é uma coisa, aquela coisa assim, a pessoa que precisa mais segurança, ela acha temerário tu fazer isso que eu faço, mas enfim, de alguma forma, alguma informação eu sempre pego antes, entendeu? Né? A analogia que eu uso é o seguinte, tu vai entrar numa caverna e alguém te diz, não deixa de olhar aquele canto esquerdo ali do fundo. Tu deixa. Não, ele busca essa referência. Daí quando eu estou na caverna, eu já não vejo mais a caverna, eu vou prestar atenção no que me indicaram ali. Claro. Então eu quero chegar sem essa indicação, então eu faço questão de não contar para que alguém não me dê uma dica que daí me escurece todo o resto, entendeu? Claro. Eu não fico imune a isso, a gente não fica imune. Alguém não dá para desdizer, que nem não, diz a rede social, né? Não, a rede social diz, não dá para desdizer ou desver, né? Então me disse, puxa... Então a gente gosta de chegar o mais livre possível. Mas o mais livre não significa sem nenhuma informação. Né? Tu vai, qual é a temperatura que vai estar? Claro. Como é que eles fazem contar nessa temperatura e tal. Sim. Então, algum embasamento a gente busca, né? Mas a gente não quer Mas o olhar é diferente, exato, é próprio. Exato, perfeito. Né? É importante isso. Olhar Tanto que essa do Polo Norte, a gente chegou, daqui nós temos que chegar na cidade tal. Vamos chegar em Helsinki,
vamos ver como é que é a melhor maneira de ir lá e tal. Daí tem o trem, que é o Expresso Santa Claus, que é o Expresso do Papai Noel. Que legal. Justamente. Que, na verdade, é um cenário de filme, assim, porque é neve, o trem é todo moderno. Tem assim. renas? Tem renas, de verdade. Elas não voam, mas tem renas. Elas não voam. Que ele não Hoje- sabe, não voa, mas tem. Hoje eu falei, porque a gente fez um amigo lá, né? Que é um brasileiro que está fazendo intercâmbio e que ele vive lá ainda. Nossa, que E aí bacana. eu fico acompanhando o Instagram Claro. dele e tal. E o Instagram dele é tudo neve, né? Então hoje tá menos 13 e eu tô esquiando. E aí, como eu tava na minha rede ali na duna do Araçá, eu mandei para ele o contraste. Ó, eu tô no sol. Então Na rede. hoje foi um dia Demais. perfeito. Então eu falei, ó, a vida tropical é assim, né? Que legal. E aí a gente ficou conversando hoje sobre isso, assim, a vida dele lá e a vida minha aqui, né? Eu mantenho contato com ele até hoje. Isso é ótimo, né? Na verdade, isso foi a grande diferencial da viagem. Porque a gente chegou lá, então, pegamos o Santa Claus, chegamos na Rovaniemi, que é a capital da Lapônia, que é onde mora o Papai Noel de verdade, aquela coisa toda, que é o que virou o livro e tal. E a gente estava no supermercado. A gente gosta muito de visitar supermercado. Sim. Porque é produtos diferentes. Supermercados vegetais diferentes, frutas Consegue diferentes. ver realmente o comportamento ali, a cultura do local, Local, também, né? Custo de vida, é uma E série de os- informações que tu pega e no os supermercado. mercados mesmos, né? O mesmo produtos, mercado. O que eles comem, o que eles bebem e tal. E a Finlândia é um troço, assim, a língua deles não tem nenhuma comunicação com a nossa, nenhuma, né? Semelhança Então a gente zero. não conseguia, assim, porque há alguns anos atrás tu comprava leite desnatado, semi-desnatado e integral. Agora tem sem lactose, sem... né? De amêndoas, de arroz, de tudo. Exatamente. Então nós chegava na Finlândia, tudo em finlandês, nós não sabíamos o que nós estávamos, nós não conseguíamos ter ideia do que nós estávamos fazendo no mercado, entendeu? Tanto que a gente chegava com os produtos em casa e não dava para consumir depois, entendeu? E não tinha como pedir em inglês pro cara que tipo de leite era aquilo. Então foi um perrengue atrás do outro nesse sentido, assim, da dificuldade. E a gente estava no caixa do supermercado, e a gente falando em português, eu e ela. Não, porque não sei o quê, porque eles têm um doce lá que é específico da Finlândia, que é o salmiak. Não tem em lugar nenhum do mundo, só tem lá o salmiak. E a gente comprou o salmiak para Claro. provar, Pra experimentar. Né? Pra provar o que é o salmiak. Eles têm sorvete de salmiak, chocolate de salmiak, tudo de salmiak. Tudo é salmiak. É, salmiak. E aí que nós- sabor tem isso? Eu gostei, eu gosto de novidade. Ela não Conta gostou pra muito. mim. Não, eu não gostei. É tipo assim. Ele lembra, parece que tu tá comendo, não é um doce, tu tá comendo É um doce salgado, né? Um salgado. doce salgado. É. Aham, e ele é preto. Ele é preto, ele não tem uma coisa bonita de se ver, assim, Ai, né? sim. Eu não sei se eu teria coragem, então, de provar, não. Isso, não, a primeira vez provei, fui com tudo, né? Fui ali, vamos ver como é que é. Mas não é bom, gente. É? Não, É uma Ui. delícia, não é bom. uma delícia. Ó. Ele achou uma delícia. Eu Os não opostos se gostei. atraem, né, gente? Velha Mas aí nós história. estávamos na caixa do supermercado comprando salmiak e falando em português e o cara de trás, é português isso? Ah, eu não estou fazendo acredito. intercâmbio aqui e eu não escuto português há não sei Ah, quanto não sei tempo que eu quanto cheguei. tempo. Nossa. Ah, foi assim que Daí se saiu conheceram. Legal. caminhando, daí nós estávamos indo para casa cozinhar um salmão, que a gente já pegou a receita com pimenta vermelha que eles usam, aí levamos ele junto, porque ele estava morando na casa de uma família. Então ele disse, puxa, ele tinha 17 anos, né? Nossa, bem guri. E ele disse, eu como massa todo dia, não aguento mais massa. Ele, não, vem com a gente, vamos comer um salmão. Pô, mas Que 17 legal. anos ir pra lá fazer intercâmbio é um Sim. lugar bem exótico pra se escolher, Exótico. né? Sim. Tanto que eu mantenho contato com ele até hoje, porque realmente é interessante a vida Claro, dele, assim, com certeza. a disposição dele de enfrentar uma diversidade, porque ele, pelo jeito, vai ficar, ele gosta de lá, Que né? legal. Sim, muito legal. E ele que me ensinou essa coisa de caçar a aurora boreal, né? Porque ele é um fotógrafo semi-amador, digamos assim, ele é muito entendido na coisa do equipamento fotográfico, tempo de diafragma para captar a aurora e tal. Sim. E a gente saiu caminhando. Qual é a ideia da gente com relação à aurora boreal? Tá, tu vai para o lugar onde tem a aurora boreal e ela vai ter toda noite. Só que não. Só que não, exatamente. Então a gente foi para a Finlândia com 45 dias, a aurora boreal não era uma preocupação minha. Eu ia ver a aurora boreal. Tem algumas fotos aí Vamos até bem mostrar aqui bacanas. no livro, Essas tem fotos são algumas todas do coisas, Filipe ó. Dias, que é o meu amigo que está lá agora. Que bacana. Enfim, tentando trabalhar na área de turismo lá na Finlândia. O pai dele é de Sorocaba, eu mantenho contato com o pai dele. Foi uma que coisa bem legal. bacana, assim, um contato. Bom, mas enfim, vocês conseguiram pegar a Aurora Boreal. Sim, mas essa é a questão. Assim, eu achei, tá, a Aurora Boreal, a minha preocupação é rena, eu quero ver rena, Papai Noel, gelo, né? A Aurora Boreal eu vou ver Se no der. quintal de casa. Sim. Eu achei que ia ser assim, né? Escureceu, eu vi a Aurora Boreal. E aí escureceu, estava nublado, escureceu, a Aurora Boreal foi lá na zona rural, sabe? Daí ele passou 15 dias e nada de Aurora Boreal. Puxa Daí vida. começou a me dar, digo, puxa, será que eu não vou ver a Aurora Boreal? Daí encontrei o Filipe.
E o Felipe E é um aí que caçador de aurora boreal. Nossa. Só que ele com 17 anos não pode dirigir e a gente estava de carro. Então, Uniu o útil ao agradável, fome com a vontade de tudo. comer, que eu digo, entendeu? Então, às vezes, chegava meia-noite, assim, nós estávamos deitados no quarto, tipo, menos 15 graus na rua, Nossa. né, pra tudo que é lado. Mensagem do Felipe. Ó, chance de aurora, ele tem um aplicativo que diz a aurora que boreal, avisa. em que lugar que dá e tal. Ó, chance de aurora boreal de 30%, lá vamos. Pô, 30%. Eu já de pijama na cama, Ah, ele tá, vamos, né? E ele era muito disposto, era muito Ai, bacana, assim, que porque tu legal. caminhava com a neve até a coxa, assim, não era neve na canela, né? Tu via no Caraca. rio congelado, meia-noite e tal. E daí, depois de, acho que no 17º dia, daí nós pegamos umas fotos de aurora Que e legal. tal, Aí né? valeu a pena todo esse esforço, Então eu entendi né? a expressão do caçar a aurora boreal, né? É uma coisa Sim. que Não tá é lá. uma coisa que tu só vai e chega e Depende tu vai de uma ver. série de fatores. Então, às vezes, eu vou lá passar um feriadão que teve. Não quer dizer. Envolver a aurora boreal. Então já fica a dica pra vocês, verdade. realmente, que quem vai pra lá não vai com a esperança de que tu vai conseguir ver, mas que tu pode caçar realmente a Vai aurora. com a esperança. Mas a esperança tu leva, é importante. É. Nunca perca a esperança, então, no caso. Se Vai você com a achar que vai com mas 5 vai. dias e quiser ficar lá 5, 7, pode não 8, ver, aí pode vai, não né? ver, pode Alonga não um ver, pouquinho exato. pra Muito tentar. bem. Gente, eu vou aproveitar, vou chamar um rápido intervalo. Na volta, a gente vai conversar um pouco mais sobre essas viagens, porque tem muito país pra gente falar, que eles vão escolher os mais especiais aqui pra vocês. Então, segura aí que a gente volta já já. Voltamos com a Arquitetura e Design desta quarta-feira. Vai ser um programa só sobre o Arquitetando Memórias de hoje, que é o nosso quadro especial sobre viagens. Constança, eu estou me deliciando. A gente só vai pro segundo bloco agora e eu já tô assim, ó, totalmente encantada. Quero só ver agora o que, Não, que vai porque vir por as aí. dicas desse casal estão nos deixando com vontade, né, Jaque? Meu Deus. Sérgio, quero te perguntar uma coisa, porque a gente já viu que tu tem um estilo diferenciado na questão de viajar. Sobre pontos turísticos, vocês costumam realmente escolher o local, por exemplo, Paris. Vamos para Paris, vamos conhecer a Torre Eiffel. Ou não? A pergunta é boa. É meio capciosa, digamos assim, mas é boa. O ponto turístico é uma coisa que às vezes é maior do que a própria cidade em si, entendeu? Então a Torre Eiffel em relação a Paris é que nem o Cristo Redentor em relação ao Rio de Janeiro. A primeira vez tu precisa visitar, é quase que Claro. impossível tu ir no Rio de Janeiro e não visitar o Cristo Redentor a primeira vez. Mas depois que tu foi mais de uma vez, talvez aquilo ali seja uma coisa, um desgaste desnecessário, Sim. né? No tempo exíguo que tu ainda viaja. Claro. Tu tem um monte de coisa para aproveitar. E o ponto turístico sempre é um negócio cheio de gente, com o custo mais alto, com os produtos para turistas, Pra turista, né? com disfarçados valor de já. genuínos, né? Aham. Aquela coisa toda. Então a gente evita ao máximo, na verdade, entendeu? A gente evita ao máximo. Mas tu vai para Moscou e não vai visitar o Kremlin, sabe? Tem algumas coisas que são mais fortes que a gente. Claro. Mas quando a gente começou a montar esse tipo de viagem que a gente faz, uma das metas que eu tinha e que hoje eu posso falar aqui era ir para Paris e não visitar a Torre Eiffel, entendeu? Porque assim daqui a pouco a confeitaria da esquina é mais interessante. mais Ou seja, essa interessante, coisa né? do dia a dia, talvez, né? Essa coisa de tu caminhar, de tu descobrir um pouco mais a cidade, alguns bairros micro, né? Alguma coisa mais diferenciada, encantam mais do que talvez, e claro, do que esses pontos mais tão famosos assim, né? Tu concorda, então, também? Com certeza, também. A gente prefere fugir um pouco disso, né? Da multidão, né? Descobrir locais novos. locais, com certeza. Que a gente vai criando memória das coisas, entendeu? A gente não controla o que a gente grava da viagem que a gente fez. Depois de 5 anos, tu te lembra de algumas coisas, não de tudo que tu fez, né? E daí tu começa a te dar conta que tu te lembra de algumas coisas muito específicas, assim, que não estavam nos planos, né? Sim, isso Então, é bacana. é aí que foi a questão do acaso se impondo sobre as nossas escolhas. A gente tenta não planejar e deixar que a surpresa se apresente, né? Então, por exemplo, a gente foi para a Ilha de Elba, que é na costa da Itália, onde Napoleão ficou preso e tal, pega um ferry. E aí tu chega lá, é um mini cultivador de azeitona, de oliveira, sabe? É uma coisa que vive da pesca, um peixe que a gente não tem aqui. Dentro a gente foi no mercado do peixe 7 da manhã, compramos o escorpião vermelho, que era o peixe deles do pescador direto. Aí fomos na cabana que a gente tinha alugado e a gente cozinhou uma massa com frutos do mar, com azeite de oliva que o dono da fazenda estava alugando na casa do É uma cedeu. experiência totalmente diferente, que né? marca mais E a gente está daí embaixo de umas oliveiras, numa mesa de tábua, cozinhando uma massa que o que sobrou a gente deu para o dono da fazenda, sabe? Eu vejo aquela foto, aquilo para mim cristaliza tudo que eu gosto numa viagem.
Eu estou de bermuda, não estou num evento social, Sim. eu estou fazendo uma coisa que a gente se sente à vontade em casa, mas com os produtos locais. Que legal. E essa memória selecionou, assim, essa eu gravo, entendeu? Com certeza. Então é isso que eu busco. É realmente buscar, tentar ser o cidadão daquele espaço. Né? É uma Tentar vivência, eu uma gosto da palavra vivência, vivência, né, para explicar isso aí. Não é dica, né? Eu não tenho como dar É, não dica para sei, alguém, né? A dica talvez não seja Até porque cada um tem a o palavra seu certa. jeito. Tem gente que prefere o guia Eu acho- turístico ou fazer o isso, roteiro. isso. Então varia muito, O né? importante é do jeito que tu gosta, tu acreditar e fazer. Claro, Se tu prefere com certeza. que não tenha surpresa, não interessa, viaja. Eu digo para a Cindy, assim, se um dia a gente não puder ter essa disponibilidade de viajar independente, é melhor viajar do que não viajar. Sim. Entendeu? O importante é tu estar fora da tua zona de conforto, tu entrar Sim. em um... Porque a viagem não é um destino geográfico, entendeu? A viagem é um contato com outro estado de espírito. Sou eu mesmo de um outro jeito, que eu não vou conseguir aqui. Exato. Né? Então, quando eu estava Exatamente. falando sobre viajar com filho, às vezes a questão, né, a gente vê muitos pais preocupados que meu filho é pequeno, eu preciso de uma Aham. recreacionista, eu preciso salva-vidas. Daqui a pouco não, entendeu? Daqui a pouco teu filho precisa conhecer aquele teu eu Que tu não que conseguiu está dar escondido na pelo tua, teu na tua compromisso cidade. diário, pelas tuas Exatamente. atribuições e tal, e tu está sempre ocupado. É e a tal. grande chance, né? É a grande Isso, chance. entendeu? Então, ele é entrar em contato com o teu outro eu. Então, viagem é entrar em contato com o teu outro Com a eu. gente Que legal mesmo. esse olhar, né? Todo Esse mundo olhar é tem muito aquele outro bacana. eu escondido, basta tu ter coragem de expor e aí cada um dosa o quanto quer e tal. Nem todo mundo está disposto a enfrentar independente o negócio. Sim. Mas a viagem te coloca isso, mais do que o ponto geográfico, entendeu? Então hoje, quando a gente fala em viagem, a gente não importa mais o destino. Sim. Não importa mais, importa que a gente se desapegue E se conheça- se conheça cada vez numa mais. outra história. Exatamente, é uma viagem... É uma viagem para dentro da gente, né? Perfeito. É o Ayrton Ortiz, que é o grande escritor, o mais reconhecido escritor gaúcho de aventuras e viagens. Pois é, eu Né? vou te contar um spoiler aqui para todo mundo, porque nós estamos para trazê-lo no programa. Vai ser bem bacana. Não sei se ele sabe ainda. Tu disse que eu vim antes que ele, então. Ah, eu vou contar! É meu Eu vou amigo con- pessoal, É ele é meu mesmo? amigo pessoal, Não conta pra né? ele ainda, hein? É, meu amigo. Eu sei que Estamos tentando. Alguns contatos vai ser de uma Então, maneira É que diferenciada. a gente se conheceu depois de uma trajetória, e claro, a dele mais longa, né? Eu Aham. depois, mas com pontos de vista muito aproximados no sentido disso. Tanto, Sim. ele fez a apresentação do meu livro. O meu primeiro livro, eu pedi, ó, leia e me Ah, que apresenta. legal. Entendeu? E a gente comunga do mesmo entendimento de que a Entendimento. viagem é uma viagem ao interior de nós mesmos. Aham. Entendeu? E foi muito legal, assim, porque eu nunca tinha visto alguém falando de mim, né? Sim. Daqui a pouco ele falando de mim, eu digo, pô, então eu sou assim, né? Eu nem viu? sabia que eu era assim mesmo, né? A gente É gera legal, expectativas é dos legal, outros, né? E na realidade, como É tipo como a gente ouvir a própria visto- voz, é estranho, né? A gente não conhece a própria É voz, né? verdade. Quando alguém fala da gente, a gente, Exatamente. puxa, eu nem sabia que eu era assim, né? Então Tu foi bacana. sabe que eu vou dar, então eu vou aumentar um pouquinho esse spoiler. Ai, meu Deus. Vamos lá. Eu tenho uma amicíssima, a Luzimar Stricker, que ela faz toda... é uma cineasta, né? Na realidade, ela é psiquiatra e que há muitos anos ela faz uma tomada, assim, de grandes personalidades. Então, Luiz Fernando Veríssimo... Bom, enfim, tem Arminda Lopes... E ela me comentou sobre também o Ayrton, né? E eu, tá, Luzi, então te mexe, vamos organizar alguma coisa. Acho que vai Eu te ser bem passo o legal WhatsApp também. do Ayrton. Ó, Tá mais ótimo. quente ainda esse contato. ó. Viu? Sérgio, eu tenho uma curiosidade. Muitas pessoas falam que pra gente conhecer o local realmente, a gente tem que caminhar a pé por ela. O que vocês pensam sobre essa ideia? Ó, vamos lá. Com certeza, a gente É? caminha muito nessas nossas viagens. 10, 15 quilômetros por dia a gente Nossa. faz, né? Para poder conhecer um pouquinho de cada lugar. Mas é muito bom, assim, a gente... A primeira coisa que a gente faz de viagem é chegar num hotel, que é o que eu uso familiarizar. Chegar num hotel, largar a bagagem e caminhar. Isso, A pé, caminha entendeu? muito. Faz toda a diferença, né? Porque quando tu entra num carro, às vezes tu deixa desapercebido uns detalhes que seriam interessantes durante a viagem. E o a pé, tu tá livre ali pra curtir a natureza também junto, né? É o lento, né? A questão, eu gosto da coisa lenta. Eu acho que a gente precisa, assim como para conhecer alguém, tu precisa de um tempo, da intimidade, tu precisa dar o tempo ao tempo para ver as coisas. Tudo precisa de tempo ao tempo, na verdade. Eu gosto da coisa lenta, não gosto daquela coisa concentrada, né? Tanto que lá depois, se vocês fizerem algumas filmagens, tem no quiosque ali uma frase que é: a pressa é de quem tem.
Né? Lentidão eu vejo como uma coisa boa, lentidão todo mundo vê como uma coisa negativa. Não, eu acho que lentidão é uma coisa boa, assim, né? É uma coisa que tu deu tempo de sentir o que está acontecendo, assim, porque se tu pega de supetão, tu não entra em contato com o teu sentimento, o que tu vive, né? Tu deixa em aberto muita coisa que tu poderia conhecer, né? Eu faço várias analogias, assim. Por exemplo, a primeira vez que eu sou mergulhador autônomo, né? Agora eu sou velho, eu parei, mas enfim. Várias das nossas viagens foram para mergulhar, entendeu? Ai, que legal. E aí comecei a fazer curso de fotografia, eu queria fotografar embaixo do mar. Então, a primeira vez que eu entrei para bater foto, eu queria ver golfinho, baleia, raia. Sim. Eu queria olhar tudo e eu não enxerguei nada, entendeu? Acabou o tempo do mergulho, que é aquela coisa... E eu digo, eu não vi nada. Daí, no segundo mergulho, eu entendi que se eu ficasse olhando devagarinho, eu ia ver que tinha um bichinho pequeno ali que eu não vi, tinha um cavalo marinho ali que eu não vi. Então, aquilo me disse, precisa tempo ao tempo. Precisa tempo ao tempo. Querer enxergar tudo, tu não vê nada. Não vê nada. Entendeu? Bacana esse olhar também, né? Pra gente realmente começar a prestar mais atenção ao nosso entorno, assim. E não realmente ter essa pressa, porque durante a nossa rotina a gente já tem a pressa, né? Então, a pressa é o mal do século XXI. Muito bem. E falando então em mergulho, houve aí no México alguma coisa diferenciada aí de mergulho? A gente foi a Cozumel, que foi onde começou a questão do mergulho, com o Jacques Cousteau, onde ele inventou todo o equipamento autônomo que hoje a gente usa, né? Que na verdade é muito genial, assim, ele era um cara que tinha curiosidade de ver no fundo do mar, né, cara? E ele inventou a solução para o negócio, então a gente foi lá mergulhar em Cozumel. Pois é, eu estava grávida da Constanza quando eu estive lá e o teu pai estava mergulhando em Cozumel. Por isso que me veio agora aquela imagem maravilhosa. Então faz tempo. Faz tempo! Não faz tanto tempo, assim. Mas foi onde tudo começou, porque é um mar calmo, um mar transparente, exatamente propício para o cara testar, se não der, ele sobe de volta, né? É, isso aí. Porque era ousadia, né? Respirar embaixo d'água era uma novidade. Temos aqui um álbum recheado de imagens, então, de várias viagens, Sérgio. É um compilado, assim? É um passatempo pessoal, entendeu? Isso nunca virou produto comercial e tal, mas onde é uma forma de eu armazenar as vivências. E o mais legal, assim, a gente pode ir folheando, o mais legal que são fotos, né? Que sempre está composto com algumas frases, né, Sérgio? Então, eu achei genial isso, né? Ela completa. É uma coisa minha, né? Então é bacana que hoje eu esteja escrevendo, digamos assim, né? Porque eu sempre li. Né? Sim, a Constanza disse que gostou porque ela é uma devoradora de livros. Não vou mais mostrar aqui para vocês, porque vamos chamar um rápido intervalo, na verdade. Na volta, vamos continuar conversando com esse casal e contando mais algumas curiosidades sobre as suas viagens. Então, segura aí que a gente volta já já. Voltamos com a Arquitetura e Design de hoje, nossa quarta-feira, sobre Arquitetando Memórias, nosso quadro tão especial. Já vou começar perguntando para o Sérgio, tu és médico, como é que tu lida com a tua rotina profissional com esse lifestyle que gosta de viajar bastante? Sim, uma das coisas que eu resolvi, que virou, na verdade, a motivação do último livro, é porque as pessoas me perguntam o tempo inteiro como é que um médico consegue fazer as viagens que tu faz por tanto tempo e tal. Então, essas coisas não se constroem da noite para o dia. Tu não chega numa sexta-feira e decide isso. Sim, tu vai, né? Eu sou filho de médico e eu carrego desde a infância aquela coisa assim... Vamos viajar... o pai não pode porque o pai tem paciente, sabe? Então, fazer medicina, para mim, não foi uma coisa muito natural, porque vinha aquela associação com a coisa de estar preso. Que eu ainda não estava muito claro para mim quando eu tinha 17, 18 anos, na época do vestibular, né? Sim. Então, as coisas foram amadurecendo aos poucos, mas eu sempre via assim, puxa, a medicina não vai deixar fazer a vida que eu quero, né? Então, aquilo era um conflito interno e silencioso que tu vai tentando resolver e tal. E aí, aos poucos, a coisa foi se consolidando, assim, eu fui fazendo algumas viagens maiores. E aí fui vendo que se eu trabalhasse numa área eletiva, que eu pudesse organizar melhor, talvez eu conseguisse. E aí, em algum corredor de hospital, alguém me disse que a cirurgia de nariz era a cirurgia mais difícil que tinha de todas. E lá vai mais um desafio, então. Sim, aquilo eu sou que nem criança. Tu me dizer que não dá para fazer... Tu vai até mesmo que tu vai. Tu espera que eu vou te mostrar que dá, né? Então, quando me diz isso, aquilo de alguma forma despertou meu interesse, né? E é só que a cirurgia de nariz realmente ela é difícil, o cara não estava mentindo. Leva um tempão, então...
bom, me aprofundei, fui visitar colegas do exterior, aquela coisa toda. E daí, quando eu me coloquei no mercado, então, bom, daí chegou um momento em que eu podia dizer, vou fazer 3 cirurgias agora, vou ficar 2 meses sem fazer, e depois eu volto. E aí, então, as viagens começaram a acontecer numa frequência surgir. que eu sempre quis, entendeu? Claro. E aí, deixa eu te fazer uma pergunta. Em que momento, já que tu viveste com o teu pai em função da medicina, né, de ser mais complicado de poder sair, assim, em que momento exatamente surtiu na tua mente de que uma viagem que tu tenha feito, o que que tu leu, o que que te despertou que isso aí seria realmente dentro da tua vivência, né? Em que momento? Porque tem que ter um clique aí. Em que momento exato isso aconteceu? Tu tens noção clara disso? Perfeito. A minha noção é perfeita disso aí. Então. Olha, gostei dessa pergunta, então. Porque isso tu vai te entendendo depois, tu não te entende antes, né? Tu entende depois que aconteceu, tu vai vendo. Então, se tu, esse livreto agora que está distribuindo em Capão de Araçá, a primeira crônica eu falo sobre isso. Eu preciso que as coisas se apresentem para que eu detecte e diga, opa, gostei, entendeu? Eu chamo de clique, que a gente falou agora, me dá o clique e tal. Então, nas viagens, foi assim, foi perfeito, assim, porque em casa eu nunca tive o incentivo da viagem. O meu incentivo era o academicismo, Pois é, o estudo. por isso que me surgiu essa pergunta. E aí, quando eu fiz 18 anos, exatamente isso, eu fiz 18 anos, aí ninguém podia me dizer que eu não podia mais viajar para lugar nenhum, entendeu? Aí eu comprei uma passagem de ônibus daqui para Teixeira de Freitas, que é na Bahia. Isso leva 3 dias de ônibus. Nossa. E aí, isso tudo, eu não me lembro como é que eu reservei o hotel lá agora. Eu fico tentando buscar na memória assim, se eu liguei, porque na época não tinha internet, não tinha nada, né? Não me lembro, mas enfim, eu cheguei em Teixeira de Freitas, de lá eu peguei um outro ônibus para Abrolhos e para mergulhar. E fiquei 3 dias num barco mergulhando. Que legal. Então, aquela foi a primeira aventura que eu fiz sozinho, que eu decidi tudo e que eu não tinha muitos planos a não ser mergulhar em Abrolhos, né? E que ninguém podia me dizer não. Perfeito. Aquilo, assim, para mim é um doce, entendeu? É uma colherada de mel que tu toma, assim, quando eu me lembro disso. Daí eu me lembro que eu passava no imposto de beira de estrada e tinha chuveiro. Eu digo, puxa, chuveiro, para que que... Claro, eu estou 3 dias. Daí eu entendi que o chuveiro, né? Porque minhas viagens eram sempre 8 horas, 9 horas, dentro do Rio Grande do Sul, né? Eu nunca tinha viajado muito tempo. Sim. Então, aquilo foi me despertando um mundo que eu não tinha em casa. E, obviamente, o fascínio foi plantado ali, entendeu? É muito claro, é muito claro. Eu me lembro, assim, de estar na janela do ônibus, lá na Bahia já, eu não sabia onde é que eu estava, eu sabia que eu descia aqui e tal, e aí eu pegava... E aí parava o ônibus no meio do nada, uns coqueiros e tal, e descia um cara com 5 sacos de não sei o que dentro, e o ônibus ia embora e o cara não tinha ninguém esperando ele. Eu digo, como é que esse cara vai resolver o problema dele, sabe? Onde é que esse cara vai? Esse fascínio ia sendo plantado ao longo da viagem, entendeu? Então eu voltei deslumbrado do negócio, não tinha mais volta aquilo, entendeu? Não tinha mais volta. O percurso da medicina foi um intercurso que eu tive que esperar. Sim. Mas aquele momento foi mágico para mim, entendeu? Era aquilo que eu queria fazer da vida, entendeu? Genial. Não precisa ser a Torre Eiffel, pode ser um baiano com um monte de saco na Bahia. Para que desperte, né? Sabe? Para que exatamente, exatamente. Tá, e agora vai rolar uma perguntinha para os dois responderem. Eu quero saber qual foi a viagem mais exótica que vocês já fizeram? Pois é, eu vi aqui alguma coisa, eu tô louca para saber. Diz aí para nós, Cindy. Para mim, a maior viagem tá o Salar de Uyuni também. Foi uma delas, que é muito lindo. Ficou no hotel de sal lá. Tudo é sal. As camas, sofás, tudo era sal. Muito lindo. Tipo um hotel de gelo, só que era sal. Tá, e é confortável? É confortável. Tem a cama, confortável, que tem colchão, né? Sim. Não, é super confortável. É um hotel. muito bom. Porque é bem maravilhoso. diferente, né? Sim. É bem diferente. E a Tailândia, que foi até hoje que eu mais gostei, mais exótico achei, as praias lindíssimas, né? As comidas maravilhosas, até as comidinhas de rua. É, lá eles têm esse costume, né? Muito Que boa. legal. Então foi a que eu mais gostei. É. E tu, Sérgio, concorda? Muda? Não, os lugares são extremamente exóticos, eu gostei de todos. Mas é aquela coisa, onde eu passei mais dificuldade seria, porque exótico também é uma coisa a ser definida, né? O que é exótico e tal, é a língua, é a vestimenta, o que é. Então, onde a gente passou mais trabalho, que para mim é o mais mágico, é a África, entendeu? Eu, por mim, voltaria para a África toda hora e tal. Teve uma outra história, assim, quando a gente foi também uma vez lá, a gente levou um monte de nota de dólar. A gente normalmente se programa antes e já leva em dinheiro e tal. Hoje nós temos que rever isso aí, porque a questão do dinheiro tá em desuso, não adianta, é mais cartão de crédito mesmo. Né? E aí a gente chegou com o tal das notas cara pequena.
Eu nem sabia o que era isso, mas chegamos lá, aí essa cara pequena a gente não aceita. Ué? Como assim? Como assim, né, cara? Daí tinha tido uma enxurrada de dólar falso em Moçambique, que era... Então só aceitava as notas novas de dólar, que a esfinge é maior ali, que são as caras grandes, né? E aí aquilo começou a virar uma situação meio insustentável. Assim, o cartão, a máquina não se comunicava com o Brasil, então não conseguia sacar. O dinheiro ninguém aceitava. Ou seja, né? Sim, Caos. eu tinha mais tipo 40 dias pela frente, entendeu? E aí começou, não, vai no Banco Central, o Banco Central não, vai no banco, não, vai na África do Sul, na cidade tal, não. E aquilo assim, não, e dali um pouquinho não tinha mais dinheiro, né? O que eu vou fazer aqui, né? E aí nós estávamos num corredor de uma loja, tipo assim, quando eu esgotei o meu cérebro de tentar achar solução, eu digo, tá, não, deixa eu descansar um pouquinho. E aí nós estávamos numa loja, num corredor, e um cara, na África do Sul, isso, né? E aí um cara falou com um sotaque de português de Moçambique. E aí eu puxei assunto, puxa, ó, eu tô com uma situação aqui e tal. Ele disse, não, no shopping tal, lá no fundo, bem no corredor, tem uma lojinha que troca. Bah, E a gente, salvou. Sim, porque eu já não sabia mais como resolver aquilo, entendeu? Então foi tanto quanto aquela história que a gente contou do pneu furado, eu digo que foram as duas piores que eu passei, mas eu gosto disso, entendeu? Então eu considero essas as melhores viagens que a gente fez, né, cara? Interessante. Então a África é o que eu gosto, se eu fosse voltar, sempre a África, entendeu? Sempre a África. A África. Muito bem. O que você está folheando aí já, que me mostra? É que esse livro... são tantas as experiências deles, Constanza, porque tu pode, meu Deus, te deliciar aonde for. Olhem isso aqui. Que lindo. Nossa. Maravilhoso. E me contem uma coisa, tem alguns planos já para próximas viagens? Que vocês podem nos introduzir um pouquinho? Sim, a gente tem uma viagem marcada agora que eu levo muita fé, digamos assim, entendeu? A minha sogra é chilena, né? E é uma chilena raiz, daquela assim que gosta da tradição e tal, e veio morar no Brasil por uma circunstância muito específica dela e tal. Está há muitos anos aqui. E ela morou numa cidade bem no norte do Chile, que fica perto de São Pedro de Atacama. E ela nunca mais voltou para lá. Então agora eu vou dar de presente para ela, eu vou de carro até lá para ela visitar a vida que ela tinha, que ela nunca mais viu, né, cara? E ao mesmo tempo tu vai de carro para São Pedro de Atacama, e eu vou voltar para o salário de Uyuni depois. Olha quem apareceu. Olha, gente, olha quem apareceu. Moluscão. Molusco é o nome dele. Olha a Ai, graça. gente, não aguento. Molusco é dono do campinho aqui, entendeu? Se ele diz, a gente obedece, cara. Que querido, E pedindo isso carinho. não foi programado, né? Ele veio naturalmente. Não, ele é ensaiado. Ele é muito obediente. Querido. Não. Me conta um pouquinho. Bom. E aí vou levar ela para lá, assim, no sentido de que eu vou aproveitar de ver ela em contato com ela mesmo, né? Da época antiga legal. E tal, né? Então essa em março a gente vai para o Chile. Isso. Me conta agora, já que o Molusco apareceu entre nós aqui. Que tem algumas histórias, né? E tem mais 2 cachorros na casa também. Como é que vocês lidam, assim, quando vocês vão viajar? Vocês levam eles? Deixa eu passar aqui para Cindy. Eu gostaria muito de levar, que eu tenho meu xodozinho, é a Zelda, que é uma pug. E várias vezes já tentei falar para o Sérgio, bem que a Zelda podia estar aqui na nossa viagem, tá e tal, né? Mas é complicado, Gurias, não é bem assim para levar os bichinhos, infelizmente. Não, tem toda uma burocracia por trás, não é assim, né? Então, a gente nunca levou nas nossas viagens, mas gostaria muito. E aí eles ficam aqui em Araçá? A Pug fica com a gente lá em Porto Alegre, né? E eles ficam aqui em Araçá com uma portinha para eles entrar e sair a hora que eles quiserem. Como eu venho toda semana aqui, então eles levam uma vida bem boa. Ai, assim, coisa boa, que delícia. Curtindo assim essa vista maravilhosa que é ali na beira da praia. Sobem a duna e descem a duna. É a coisa mais linda de ver eles subindo e descendo. Que amor, é um querido. Ou seja, liberdade total também para os cães, né? Porque não fica assim, na realidade eles a gente adotou os dois, na verdade, né? Eles têm uma história bem bacana, assim, né? A gente quando comprou a casa, uma cachorrinha de rua veio se afeiçoando a gente e a gente adotou, e foi à praia e tal, e ela deu filhote, e a gente foi com um dos filhotes e tal. Então, durante muitos anos foi a praia e o farol, nossos cachorros aqui de Araçá, né? Sim. Mas eles eram já ambientados, livres, né? Então a gente não precisou dar liberdade para eles, né? E aí, enfim, a praia morreu atropelada, o farol morreu e a gente ficou sem cachorro de uma hora para outra. E aí, tu quer fazer alguma pergunta agora? Tu quer interromper? Não, eu quero que tu continue. E aí, então, ficamos sem cachorro de uma hora para outra, né? E aí eu fui no canil municipal, se tinha um cachorro para adoção, né? Que legal. E um segundo eu encontrei a praia, que é a Sharpei.
Eu digo, mas senhora, pele e osso. Eu digo, não, Olha essa aqui é só. minha, essa aqui é minha. E aí eu dei o nome de praia de novo, porque eu estava muito sentido ainda pela morte Porque da tu outra. tinha ainda Eu tinha recém outra, perdido, né? entendeu? Eu digo, não, vai ser praia o nome dela de novo e tal. E aí ela veio. Só que eu não conheço a história dela. E ela fugiu algumas vezes, assim. A gente 2 vezes foi buscar em Torres, entendeu? Que são 60 quilômetros daqui. Então ela é, né? Ela gosta de caminhar. Andarilha. Ela gosta de Ela é caminhar. uma andarilha. E é da raça isso, né? Parece que o Sharpei gosta, é muito resistente para caminhar e tal. E aí numa dessas fugas dela, tem a portinha para entrar, um molusco entrou. E eu cheguei em casa, tava o molusco deitado na cama que era para ser da praia, a praia fugida. Olha só. E o molusco tem o biotipo do teu farol, anterior. do anterior. Então a conexão foi, Ai, que sabe, legal. segundos. Total. Aí eu olhei para ele e digo, tá, deixa eu ver o que vai acontecer. Aí fui embora e ele foi ficando. E hoje ele é o dono do campinho, ele que manda. Ele que muito manda. bem. Gente, vou aproveitar então, vou chamar um rápido intervalo. Na volta a gente vai continuar conversando um pouquinho mais com eles. Segura aí que a gente volta já. Voltamos para o nosso último bloco do Arquitetando Memórias dessa quarta-feira aqui no Arquitetura e Design. E eu já vou assim começar perguntando para o Sérgio, já que tu não tem roteiro, já que tu faz os teus planejamentos sem planejamentos, vamos dizer assim, como é que tu começa a realmente a colocar no papel para onde tu quer ir? Como é que é toda essa função, esse processo? Por exemplo, a última viagem que a gente fez, que foi que virou o livro, foi o Mapa Mundi girando, né? E aí a busca era qual é a experiência mais diferente que a gente poderia ter no Mapa Mundi em relação a nós gaúchos, né? E aí chegamos à conclusão que neve, o cotidiano da neve, temperatura negativa, seria uma experiência, digamos, que nos acrescentaria bastante. Nós não tínhamos vivenciado isso ainda. E aí começamos então no Mapa Mundi quais são os locais que tem neve. E aí chegamos na Finlândia. E aí daí começamos a pesquisar sobre a Finlândia. E aí eu começo de uma forma muito genérica. Eu vou para o Google, Finlândia, IDH, enfim, informações genéricas do país e tal. E depois começo a tentar esmiuçar um pouquinho, né, Molusco? Esmiuçar um pouquinho. Eu uso muito o Twitter nesse sentido, assim, que o Twitter é uma coisa muito aleatória. Não. Não. Ele quer participar. É muito aleatória, no sentido assim que tu pode pegar qualquer pessoa do país, Sim. né, a respeito... Tanto que eu cometi uma gafe, na verdade, assim, porque a Finlândia ela é um país longo, assim, né, de norte a sul, e eles têm uma região que é a Lapônia, que é onde então é neve o tempo inteiro, que é como a Amazônia para nós, né? Só que assim, quantos brasileiros foram para a Amazônia? Não é todo mundo, Não né? é todo mundo. Mas de repente para alguém de fora, Brasil, Amazônia, parece que é uma coisa só, né? Então eu perguntei para alguém do Twitter lá, como é que é a Lapônia? E o cara, poxa, eu não sei te dizer, nunca fui. Eu me dei conta que, né, Que tava sabe, não faltando era isso. por aí o negócio. Eles, não é todo finlandês que vive conhece. no gelo, exato. Mas aí eu vou muito pegando informação pelo Twitter, aleatória, dessas coisas assim, e vou montando uma base de informações que vai isso me é ajudar bacana. a decidir na hora lá. Então, se eu posso ir, se eu não posso ir, Claro. se eu tenho roupa para ir, sabe? Não vai me dizer que eu tenho que chegar a tal dia em tal lugar, ou, né? Mas vai me dar algumas informações que vão me ajudar. Eu vejo por esse lado, assim, entendeu? E sobre, ali tu comentou que o finlandês não tinha ido pra lá e tal. Eu passei por uma situação, assim, em Sydney, que, na verdade, o rapaz, eu tava pegando um táxi, assim, o rapaz achava, comentei que eu era do Brasil e tudo, e ele... Brasil, Amazônia, tu mora na selva? E eu, não, gente. Tá, mas então é carnaval. Tipo, eles pegam uns pontos assim, eu não, olha, eu moro Então no é sul. futebol. Tem muito frio no sul. Sério? Eles ficam chocados, assim, com essa... A gente fica também, essa que é o espelho que Sim. eu me dei conta ali na hora. A gente cria uma imagem de lá que eles criam da gente também. Que não é Claro, verdadeira. com certeza. Que, na verdade, não tem nada de verdadeiro na história. Então tem que desconstruir isso aí. Quer construir um país, tu quer visitar um país de verdade, tu quer desconstruir isso aí, né? Verdade. Entendeu? Então é isso, a gente não vai pra Amazônia, a gente não é índio, a gente não é... Tá, e já chegou, assim, uma época que vocês... Bom, vamos viajar, vamos decidir para onde vamos. Vocês não fazem ideia, vocês apontam para um país, tá, vamos para cá? Sim. Olha que demais, eu quero muito fazer isso. A gente sempre faz assim. Me diz uma coisa, pega o globo, dá uma giradinha E e pá. pá. Com certeza.
Que dá legal. ideia para o outro, né? De algum país que a gente não foi ainda e vai indo assim, aos Nossa, pouquinhos. que experiência bacana. É assim. muito bacana, assim. Tu nunca espera, né? Nem a gente espera, nem sabe. Tá, e pra onde aí é se que não vai. gostaram da opção que caiu, putz, vamos ter que ir ou não existe essa opção? Não é uma coisa assim que a opção é obrigatória. A gente vai criando alguns critérios, tipo assim, eu quero neve, então vou escolher um lugar que tenha Claro. neve e tal, né? Então, a gente não é obrigado a fazer nada, né? A Não, viagem é justamente com a liberdade certeza. total. é isso que a gente Exatamente. quer, então. Mas tu tinha me perguntado ali fora, assim, não gostou, alguma viagem que foi Pois frustrante, é, eu entendeu? fiquei com essa pergunta na cabeça, porque nem sempre a gente volta totalmente satisfeito de uma viagem. Às vezes é aquele, puxa, esperava mais. Sim. Já aconteceu? Na verdade, é um risco, pode acontecer em qualquer situação, assim, mas especificamente eu me lembro, por exemplo, assim, uma situação... eu me frustrei muito com Tóquio, na verdade. A gente estava lá e foi visitar Tóquio, e Tóquio é uma coisa muito concreto, consumismo, veloz, sabe? Parecia que eu não estava conseguindo entender a cidade, assim. Enfim, saí de Tóquio totalmente frustrado. Todo mundo fala que o Japão é maravilhoso, nunca vi alguém dizer que foi para o Japão e não se maravilhou e se encantou e tal. E eu saí frustrado, entendeu? Claro, cada um tem uma visão também diferente. Eu gostei muito Ela de gostou. Tóquio, Pois eu é. adorei. Então, duas Mas visões tem a diferentes. história do apartamento que tu pode contar também, Ai, o né? apartamento, gente, essa experiência eu nunca mais quero passar. Falei para ele. Porque ele é muito assim, vamos ver um apartamentinho para ficar os primeiros dias, né? Para não chegar totalmente assim, desavisado lá. Ele pegou um apartamento, gente, que é o tamanho de um banheiro Isso lá em Tóquio. lá em Tóquio. É que eles têm esse costume de morar em locais muito horrível, pequenos. gente. costume, A experiência né? foi horrível. Eu detestei. Ele adorou. Ficava no coração da cidade, que é a Takeshita Isso Street, sim, que é a dos jovens que andam fantasiados, e é uma rua, um calçadão. Então, o lugar era super bacana, mas eu também não sabia que a rua era... Eu estava indo para Tóquio e tal, né? Sim. E aí eu tinha um endereço no iPad em japonês, né? Daí eu peguei um táxi no aeroporto. Mostrou. Mostrei ali, ele levou, daí ele tinha a senha ali da caixa postal, daí ele abriu para mim, foi bem gentil, desceu do táxi, abriu da chave, e a gente entrou assim... E para mim tudo tá bom. A gente levou um assim, susto. Assim, eu achei que eu não ia conseguir segurar. fiquei Ela sentou apavorada. e quase chorou, entendeu? Na realidade era o quê? A mesa tu tira da Sim, parede, exato, a exato, cama a mesma exato, coisa, exato, então era toda, era todo um banheiro. joguinho. Não, e era um prédio residencial, não era um prédio turístico, não era um hotel. Do lado tinha um vizinho que morava e não existia armário. Então não tinha um lugar para botar um casaco, por exemplo. Um casaco, um sobretudo, que tu dentro do frio e Tóquio faz frio. Daí a gente não tinha lugar para perguntava botar. como é que eles vivem aqui, gente. Eles estão morando aqui. Porque Eles moram. Porque tu A até gente vai entende passar que uma baixa a semana. mesa e come e tal, é uma circunstância. Mas e roupa, né? E roupa, onde é que tu guarda? O que tu acumula ao longo da vida, né? Então o banheiro, por exemplo, era como se fosse essas banheiras de hidromassagem que a gente tem aqui, só que o banheiro todo. Era uma caixa de fibra de vidro que tu entrava e a torneirinha da pia tinha uma borboletinha que se tu virava para cá, saia água no chuveiro, se tu virava para cá, saia água na pia. Era horrível, gente. Horrível a Sabe? experiência. Não gostei. Então era essas coisas que a gente vai vivenciando. Pois é, isso me lembra o meu intercâmbio também. Que eu fiz intercâmbio em Toronto, no Canadá. Casa de família, eu tinha 15 anos, né? Casa de família, aquela experiência, primeira vez viajando sozinha e tal. E eu me deparo com um quarto que era minha cama e minha mala. Eu tive que mudar. Ou seja, não tinha nem janela, né, Constança? Não, é assim, quando eu mudei de casa de família, assim, eu ligava chorando pra minha mãe, mãe, tu não tá acreditando, tem janela no meu quarto. E aí que é aquela coisa, a gente valoriza as coisas, entendeu? E eu chorava porque tinha janela, e eu, meu Deus, que emoção! Não, agora imagina esse perrengue, eu deste lado daqui e a Constança em pânico lá com 15 anos. E aí eu assim, mas Constança, isso é muito bom, porque experiências é tudo na vida. Então, tu tem que valorizar e vivencia isso. Eu querendo dar todo... Sabe aquela coisa que tu não quis dar medo e expor para ela o medo? Quando eu desliguei o telefone, eu, mas que droga! Ficou enlouquecida tentando resolver os meus perrengues daqui do Brasil e eu lá no Canadá, né? Mas no fim deu tudo certo, né, Jaque? Certo, porque assim, né, a professora, né, o perrengue na realidade foi falando e tu mudou de casa e deu tudo certo. E tinha janela, galera. Então foi top. Saí de um cubículo, fui para um espaço maravilhoso. Mas vamos fechar, assim, uma perguntinha aqui, ó, sobre este livro. O melhor lugar do mundo é Araçá. De todos os locais que tu já viajou. Me dá um adendo, só porque vocês falaram tão bacana o jeito de vocês falar, dessa vivência pessoal de vocês, que agora, ontem teve um jornalista que tem um programa de café e literatura na rádio da Universidade Federal de Pelotas.
E ele comprou meu livro e ele veio gravar uma entrevista de 1 hora comigo aqui também. E aí ele disse, eu li o capítulo, porque tem um capítulo que eu digo assim, eu não vou comprar um sofá antes de viajar. Primeiro eu vou viajar e depois eu compro o sofá. Sim. Era uma lógica pessoal minha. E ele estava em dúvida se fazia um intercâmbio ou não, se ele tinha grana ou não. E ele leu o capítulo e disse, eu vou fazer intercâmbio. Claro. Sabe? E daí eu disse, pô, já valeu ter escrito o livro. É isso que a gente quer, entendeu? E aí vocês agora, né, eu digo, já valeu a gente estar conversando aqui, porque vocês se empolgaram e contaram a experiência de vocês. Então, isso a gente vai lembrando também, né, das coisas. Então, esse que é o negócio. Então, o que acontece? Como eu escrevo na revista que tem uma circulação grande em Capão, assim, sobre viagens, então o pessoal me acompanha, já faz muitos anos, então eles sabem onde é que eu andei, a viagem da Islândia, enfim, eles vão me acompanhando. Depois me seguem na rede social e a coisa, então tem uma troca entre quem lê hoje, né, que é bacana. E aí, quando eu voltei agora, eu digo, puxa, eu gosto tanto da Casa de Araçá, né, cara, eu nunca escrevi sobre, quer dizer, eu já escrevi, mas nunca registrei isso, né, de forma impressa e tal. E aí eu disse pro dono da revista, que sabe, vamos fazer um livreto, claro, né, com as histórias que eu já contei sobre Araçá. Porque o que acontece? Assim como eu vou me informar no Twitter sobre onde eu vou, a grande novidade dessa última viagem foi que eu continuei seguindo os perfis do Twitter dos lugares que eu já tinha ido. Sim. E aí o que acontece? Os perfis da Venezuela que eu sigo é sangue, adolescente balhado, intriga política, confusão. E os da Finlândia são assim, olha, neve, que bom. Olha, acabou a neve, que bom. Sabe, a Finlândia é o país mais feliz do mundo e foi eleito por 2 anos. E tu percebe isso. E no Twitter tu percebe também. E eu digo assim, pô, Araçá me faz tão bem. Por que eu não crio, né, uma imagem a respeito de Araçá, que é bacana? Porque todo mundo fica dizendo que o litoral gaúcho, Deus cansou em Santa Catarina e fez um risco. Não, entendeu? Tem um monte de coisa bonita aqui. Então a ideia foi isso, vamos capitalizar para Araçá coisas boas. Então sigam lá, @Araçá no Twitter, é só notícia boa. Vocês estão cansados de problema, gostei, de boleto, de não sei o quê? @Araçá, lá é sol nascendo, cachorro correndo na duna, só foto bacana, entendeu? Porque a ideia é isso, é repetir o que a Finlândia faz com Araçá. Araçá muito é legal. Bem, adorei. É o melhor lugar do mundo. Jaque, então vamos finalizar este programa maravilhoso. Primeiramente, obrigada por vocês terem topado contar todas essas experiências. Jaque, vamos acabar então o programa contando um pouquinho mais do livro. Porque esse então é o livro dele, Viajando e Viajando, né? E agora eu vou dar uma lida, Constanza, no que o Ayrton Ortiz escreveu, né? Então, tá aí um sujeito movido pelo acaso. O acaso de levar pelas ruelas do Centro Histórico de Istambul, das praças de Moscou, pelos canais de Veneza e em um mergulho em Moçambique. Lá na minha terra diriam, andar a esmo. Quase isso, mas não é bem isso. Andar a esmo é não saber aonde se vai. Deixar o acaso, levar-nos, é seguir em busca do mais importante em uma viagem, a experiência interior. Os acasos transformam a viagem exterior em um mero pretexto para o viajante fazer a sua viagem interior e viver a maior das aventuras, descobrir-se. É disso que esse livro fala, descobrimento, melhor, autodescobrimento. Não fruto de uma calmaria, mas do deixar-se levar pelo mundo, ao acaso. Não acredita? Leia o livro. Muito lindo. Legal. E assim a gente termina o nosso programa de hoje. Amanhã eu e a Jaque estaremos aqui novamente para vocês, todos os dias, das 2 às 3. A Arquitetura e Design. Nos segue lá e é isso aí, galera. Um beijão enorme. Tchau, tchau. Arquitetura e Design. Oferecimento Idélia Ambientes. Essencial é ser você. E Estúdio Mob. Projetos de arquitetura e engenharia, gerenciamento, licenciamento e execução de obras residenciais e comerciais.